Oi pessoas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou com saudade de ver a cara de vocês. Por incrível que pareça, estou com saudade de todos vocês, até dos meninos, né? É o seguinte, gente. Hoje a gente vai começar a ver as conditional sentences. A gente vai começar o capítulo 3 do livro de vocês, tá bom? Esse vídeo ele não vai ser feito no PowerPoint, ele vai ser aqui no Word, que foi o jeito que eu achei mais fácil de colocar para vocês. E eu vou fazer a explicação para vocês do que são essas conditional sentences e como que a gente vai usar, tá? Para começo de conversa, vocês precisam saber que existe mais de um tipo de conditional sentence no inglês. Se eu não me engano, são 4 tipos de condicional, né? E o que seria isso? Como o próprio nome já sugere, conditional é quando você está usando uma situação que precisa de uma outra, tá? Você cria uma condição para que aquela situação aconteça, ou seja, são duas situações codependentes, uma precisa da outra para acontecer, tá? Isso tendo sido dito, o primeiro tipo de conditional que existe é a zero conditional, tá? Elas são separadas por número. Então a gente tem a zero, first, second e third conditional. São 4 tipos diferentes, ok? Aí, a primeira condicional, a zero conditional, na verdade, a gente não tem aqui no livro, tá? Mas se vocês tiverem curiosidade, eu posso passar para vocês depois, né, uma explicação do que seria essa zero conditional aí, tá bom? Ela nada mais é do que uma situação totalmente no presente. Então, tipo assim, se eu compro carro, eu dirijo. Mais ou menos assim. Tô falando assim por cima pra ficar mais assim, não sei, visível a ideia. Acho que não seria visível a palavra, mas enfim. O foco de agora não é a zero conditional, e sim a first conditional, que tá na página 42 do livro de vocês, tá? E aí, a first conditional, a gente vai funcionar da seguinte maneira. A primeira parte da frase, ela sempre está no presente. E a segunda parte da frase, ela está no futuro simples, ou seja, usando o will. E por que a gente trabalha com will quando está falando desse tipo de condicional aqui? Porque eu não sei se vocês vão se lembrar, mas a principal diferença de will e going to, na época que eu expliquei para vocês esses 2 tipos de futuro, era que o going to a gente usava sempre que estava trabalhando com planejamento, ou seja, alguma coisa que tinha grandes chances de acontecer realmente porque eu me organizei para aquilo ali, ou quando a gente tinha certeza, né? E o will, por outro lado, a gente trabalhava quando a gente não sabia, né, se aquela coisa ela realmente aconteceria, se realmente daria certo, tá? Era apenas uma suposição, ok? Certo? Isso tendo sido reexplicado, agora eu vou mostrar para vocês aqui na prática o que seria essa conditional, tá? Perdão. A primeira frase que a gente tem aqui na página tá assim, ó. If I go to Brazil, I will have to quit my courses. Então aqui a gente tem uma seguinte frase. Se eu for pro Brasil no presente, I will have to quit my courses. Eu vou ter que desistir, que abrir mão dos meus cursos, certo? Então aqui a gente está lidando com 2 situações. A primeira situação é uma coisa do agora. Então se eu fizer isso agora. A segunda situação, por outro lado, gente, é quando você tem a consequência daquela sua atitude do presente. Então pode ser que você fazendo isso agora te traga consequências, sejam elas positivas, sejam elas negativas, tá? E aí é sempre bom frisar que nem sempre quando você está falando sobre conditional sentences, você necessariamente precisa estar falando de uma coisa ruim, tá? Pode ser que você esteja aí falando de uma coisa boa também. Por exemplo, eu posso falar assim: If I win the lottery, se eu ganhar na loteria, I will buy a new house. Eu vou comprar uma casa nova.
Viram que é uma coisa do presente que vai afetar o futuro? É a mesma lógica. A diferença aqui é que eu coloquei uma consequência positiva ao invés de uma consequência negativa. É tranquilo, né? É fácil de entender a conditional sentence e como ela deve ser usada. Agora, a parte gramatical da coisa, ela precisa sempre ser respeitada e precisa sempre ser colocada da maneira mais correta possível para você dar a ideia correta para as pessoas do que você está tentando dizer, tá? Então, para você funcionar direitinho nesse tipo de frase, você precisa ter em mente que você vai separar ela em duas categorias, que seria a if clause, que é a primeira metade da frase, e a main clause, que é a segunda metade da frase, tá? Tá bom, teacher, mas por que eu tenho que separar isso daí? Porque a primeira metade da sua frase, ela vai te dar a ideia, tá? Por exemplo, eu vou falar uma situação que pode ser que aconteça. Ela não é uma certeza também, e muito menos uma coisa assim, cravada, sabe? Tipo, eu já sei que isso vai acontecer. Não. E a segunda metade é o possível desdobramento que aquela situação inicial pode te trazer. Entenderam? Então tem sempre que pensar nesses termos, vamos colocar assim. A ideia é essa. Você tem duas situações e uma delas vai te trazer uma consequência no futuro, tá? Caso ela seja feita. Então, para as suas if clauses, você vai precisar, obviamente, da palavra if. If, caso vocês não saibam, significa se, tá? Então, traduzindo literalmente, é se. A segunda parte que você vai precisar é de um sujeito, tá? Por quê? Você está pensando aí em você ou em alguém fazendo alguma coisa. Então, tem que ter um sujeito. Lembrem-se sempre, não tem sujeito oculto no inglês. Então, eu preciso sempre deixar claro de quem eu estou falando. A terceira coisa que você precisa é de um verbo, e esse verbo ele vai estar no simple present, no presente simples. Por quê? É uma coisa que vai acontecer no agora e não no futuro. A primeira parte da sua frase é o agora, ok? E aí você vai para a segunda metade, que é o main clause agora, ok? A main clause, ela vai funcionar da seguinte maneira. Você vai precisar primeiramente de outro sujeito. Quando eu falo outro sujeito, gente, não precisa necessariamente ser outra pessoa. Pode ser a mesma pessoa do começo da sua frase. Eu posso começar a frase falando: se eu fizer, eu vou ganhar, por exemplo. Mas eu também posso citar duas pessoas diferentes na mesma frase. Por exemplo, assim, se você jogar videogame hoje, eu não vou mais ser sua amiga, sabe? Nossa, que frase bosta, mas enfim. Mas tipo isso, sabe? Às vezes a ação de uma pessoa reflete na ação de outra. Então, não necessariamente esse segundo sujeito precisa ser a mesma pessoa lá do começo, ok? A próxima coisa que vocês precisam ter aqui agora é o will. Porque você está falando de uma coisa que vai acontecer, você está citando o futuro. E a partir do momento que eu coloco a palavra will dentro da minha frase, ela automaticamente se torna futuro, tá? A próxima coisa que vocês vão ter que colocar é outra ação, é outro verbo. Aqui não está separado, aqui está tudo junto. Tá verbo e complemento juntos já, tá? Mas vocês vão colocar a ação que vai acontecer no futuro e em seguida um complemento, tá? Para deixar a sua frase com o máximo de informações possíveis. Então vejam que não é tão difícil da gente montar uma if clause. Pelo contrário, a gente faz isso o tempo todo. Óbvio que a gente faz em português, mas é uma coisa que está presente na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, para pensar no conceito de if clause não é tão difícil assim, ok? Certo? Na página 42 do Student Book de vocês, tem um exercício, inclusive é a mesma página dessa explicação, tá? Para vocês completarem as frases. Aqui a gente vai ter o começo, a gente vai ter todas as if clauses e vocês vão criar as consequências para essas frases. A primeira que tá aqui é: if I drink coffee, se eu beber café.
O que pode acontecer se eu beber café? No caso, esse eu vão ser vocês, tá? E aí vocês vão criar uma consequência para essa sua atitude. Pode ser, se eu beber café eu vou ficar sem dormir. Se eu beber café eu vou passar mal. Se eu beber café eu vou ficar viciado e etc. Então, ideia é o que não falta, tá? Lembrando sempre que vocês têm que respeitar a ordem gramatical da coisa para montar essas frases, ok? Então essa é a primeira lição que vocês vão mandar para mim. Muito que bem. Agora a gente vai estudar o segundo caso de if clause do dia, ok? Que é a second conditional, ok? Second conditional. Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha 4 casos? A gente está estudando a primeira e a segunda. E eu falei um pouquinho da zero conditional. E essa eu vou explicar depois para vocês com mais calma e mais tempo, tá bom? A second conditional agora, para vocês entenderem primeiramente para que ela serve, ela vai ser usada sempre que a gente estiver falando sobre situações imaginárias, tá? Coisas irreais. Como assim, teacher? O primeiro caso que eu expliquei, eu estava lidando com possibilidades. Eu falei, se eu fizer tal coisa acontece, certo? Então eram possibilidades reais, coisas que realmente poderiam vir a acontecer, consequências reais para atos reais, tá? Já na second conditional, por outro lado, a gente não tem isso. A gente trabalha com situações hipotéticas do que poderia ter acontecido em um determinado momento da história. Eita, teacher, complicou. Como assim? Vamos supor que vocês estão conversando com um amigo de vocês, tá? E aí ele conta pra vocês uma história da vida dele. Ele conta que ele fez tal coisa ou passou por determinada situação em algum momento da vida. Eu não sei vocês, mas eu quando tô conversando com os meus amigos e eu ouço alguma situação que eles passaram e tudo mais, eu costumo me colocar no lugar da pessoa e imaginar o que eu teria feito se eu fosse essa pessoa, certo? Então, por exemplo, assim, fui assaltado ontem e o bandido levou meu celular e levou minha carteira e meu relógio, sei lá, e ele não estava armado. E aí a gente tem aquele costume, né, de pensar, nossa, se eu fosse você, ou então se fosse eu no seu lugar, eu teria feito coisa XYZ, certo? Então esse é o sentido da second conditional. É quando você pensa em uma situação que não existe possibilidade de acontecer, eu não tenho como me tornar outra pessoa, certo? E você imagina um desfecho diferente para essa situação. Então eu não sou aquela pessoa, eu não sou aquele amigo meu, aquela amiga minha, eu não estava presente naquele momento que ela me contou a situação, mas eu imagino que se fosse comigo, se eu estivesse presente, etc e tal, eu teria agido de uma maneira diferente da dela, certo? E é nessa que a gente pega a second conditional. Eu acho que deu para entender, né, para que ela serve, como que ela é usada. Muito que bem. Aí, meus amores, a gente tem agora a questão da estrutura gramatical da second conditional, como que ela vai ser usada, tá? É a seguinte forma. A primeira frase, a primeira metade da frase, que é a parte da if clause, a gente continua separando do mesmo jeito, tá? If clause e main clause. Na parte da if clause, a gente vai precisar de um if normal, um sujeito ainda normal. E aqui a gente começa a trabalhar com o passado simples, tá? O simple past. Por quê? Lembra que eu falei que já aconteceu e que não tem como a gente mudar o desfecho da história? A gente só fica no imaginário? Então aqui a gente subentende que é uma coisa que já foi, por já ter acontecido, passado simples, ok? Aí a gente vai fazer o quê? Você pode colocar o passado simples, normal, ou o past to be também, tá? O passado do verbo to be. Por quê? Porque às vezes você... Peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui. Pronto, consegui. Às vezes você tá falando sobre uma coisa que a pessoa era, ou não apenas uma coisa que a pessoa fazia, tá? Então pode ser o past to be também.
Beleza. Aí eu coloquei essas 3 coisas aqui. E nesse do verbo aqui, você pode, gente, inclusive colocar um complemento, tá? Então, por exemplo, assim, ó. Se eu tivesse ido pra Disney. O pra Disney aqui é o meu complemento. Então, a minha primeira metade de frase pode ter complemento, tá? Isso vale tanto pra cá, pra second conditional, quanto pra primeira. É porque eu não tinha falado isso lá. Então, eu tenho que deixar claro agora pra não dar ruim. Aí, a gente vai pra segunda metade da frase. Aqui, a gente vai ter novamente um sujeito, voltando a dizer que não necessariamente precisa ser o mesmo sujeito do começo, ok? Aí depois a gente vai trabalhar com as palavras de conditional, que seriam quais? Would, que é aquele que dá o efeito de iria no final do verbo, ou o could. Could é literalmente poderia, tá? Só essa palavra. E por último, a gente vai colocar um verbo. Aqui, guys, não precisa colocar o verbo em tempo verbal diferente. Aqui o verbo ele fica normal. Então, assim, pensa nele no presente mesmo. Tipo assim, I would buy, por exemplo, eu compraria. I would play, eu jogaria. I would eat, eu comeria, e etc, tá? Então, nessa segunda metade aqui, não precisa se preocupar com conjugação do verbo. Como é que fala? Com o tempo verbal, na realidade do verbo, né? Porque o verbo em inglês a gente não conjuga, ok? Bom, então, aqui a gente tem alguns exemplos, ó. If I were you, I would go there. Se eu fosse você, eu iria pra lá. If Pedro went to the club, he would be tired. Se o Pedro tivesse ido pro clube, ele estaria cansado. If Natalie studied more, she could be a better student. Se a Natalie estudasse mais, ela poderia ser uma aluna melhor, certo? Então aqui sempre são situações hipotéticas. Não tem como você mudar. Deixem sempre isso muito claro, principalmente na hora que vocês estiverem pensando em fazer frases de if clause, para não confundir o tipo de sentença que vocês vão montar, ok? Então vamos lá, aqui na página 43 vocês também vão ter o mesmo exercício. Vocês começam, né, a frase já está metade feita, e vocês vão criar a consequência imaginária para aquilo ali. Por exemplo, if I were you, se eu fosse você. Aí você imagina uma pessoa, imagina uma situação hipotética, sei lá, ou pode ser até mesmo eu. Vocês podem imaginar a teacher aqui. E aí vocês pensam, se eu fosse você, teacher, eu faria isso, isso e isso. E aí vocês vão trabalhar, obviamente, seguindo as regras gramaticais que eu apresentei pra vocês aqui, tá? São poucas as frases, então não precisa se preocupar. E aí vocês mandam a foto da página 42 e 43 pra mim, por favor. Essa é a lição da semana de vocês, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu não acho essa matéria difícil, não acho essa matéria ruim de entender. Mas se vocês tiverem dúvida, pode me perguntar. Aproveita pra me perguntar, tá bom? E espero vocês na aula da semana que vem. E não esquece de mandar a foto pra não ficar com falta, ok? Beijo, beijo, beijo. Bye, bye.